Gurizada, gurizada, vamos lá, vamos seguir aqui no nossa playlist de anatomia, cinesiologia da musculatura. O que que nós vamos estudar hoje? Abdução glenomeral. Olha lá, os músculos, aliás, adução glenomeral, adução do ombro. Quais são os músculos, João, que fazem a adução do ombro? Cara, é uma galera. Nós vimos na última videoaula que para abduzir o ombro são dois: deltoide, todos os feixes do deltoide e o supraespinal, perfeito? Do manguito rotador. Já para aduzir é um povo, uma galera gurizada, e nós estamos vendo aí na tela, certo? Alguns são motores primários, outros nós vamos considerar motores secundários. Eu vou descrever, vou detalhar, nós vamos aprofundar agora na videoaula, tá? Outros são motores. Alguns é uma região muscular só, outros são o músculo como um todo que vai fazer a adução. E aí tem uma regrinha que eu já vou começar a trabalhar com vocês aqui, ó. Deixa eu jogar essa imagem um pouco mais à minha direita aqui na tela, e à direita de vocês também, né? Vamos aumentar um pouco mais, vamos jogar um pouco para baixo, que eu quero discutir uma coisa que eu já vinha apontando em outras videoaulas, que é uma regra bem bacana. Ó. Parei aqui numa abdução de uns 50, 60 graus, mais ou menos isso, perfeito, tá? E agora ele vai fazer a adução. Então, aqui, nessa condição, nós vamos ter um movimento aqui, ó, de adução, perfeito? Deixei ele aqui. Nesse movimento de adução, o que que nós temos que ter clareza? Tem um plano de movimento que é o coronal e tem um eixo que eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, tá? Não, até vou fazer diferente. Para a gente poder ter a visão ali, eu vou colocar dessa forma aqui, ó. Ó, colocar em verde, né, para poder contrastar melhor. Então, pera aí, vamos lá, sem preguiça, John. Vamos colocar aqui de novo, só que vamos trocar a cor, verde, aí, verde, lá, ó, colocar um pouquinho mais, aqui. Aqui é o eixo antero-posterior ou póstero-anterior, que é o eixo correspondente aos movimentos no plano coronal, perfeito? Tranquilo? O que que eu falei nas demais videoaulas, nas videoaulas anteriores a essa? Não assistiu às videoaulas anteriores, meu parceiro? Ok, isso, gurizada. As videoaulas anteriores são imperdíveis. Vocês têm ali informação agregada, aprofundada. Tem que assistir. Clica aqui nesse card aqui. Esse card vai levar vocês para a playlist, tá? E na playlist eu assisto todas as videoaulas. Por quê? Porque nas videoaulas anteriores eu já demonstrei que, dependendo da posição do eixo e por onde o músculo transita, ele vai fazer um determinado movimento ou outro. Nesse caso em particular, vamos lá, ó. Olha só, músculos que passam internamente ao eixo, por baixo desse eixo lateral, como é o caso aqui, ó, que transitam nessa situação, pode ver que todos os músculos adutores transitam por aqui. Pode observar isso. Observa isso durante a videoaula. Todos os músculos adutores transitam por baixo. E todos os músculos que são adutores transitarão para o eixo anteroposterior no plano coronal por baixo desse eixo. E por isso eles têm linha de tração para aduzir. É justamente isso que justifica eles terem linha de tração muscular para aduzir o ombro. E videoaula anterior sobre o deltoide. Percebam que nós vimos que o deltoide transita por aqui, ó, todo o deltoide. Por isso que todo o deltoide, e inclusive o supraespinal do manguito rotador, transita aqui. Videoaula anterior. Ou seja, acima desse eixo, e músculos que atuam em cima do eixo abduzem, músculos que atuam abaixo do eixo, como é esse caso aqui, aduzem. Essa é uma regrinha, que é uma regrinha de tração, de linha de tração do músculo, linha de ação do músculo, que eu posso colocar vetores para descrever, e a articulação, o eixo articular, que nós vimos também em videoaulas anteriores, que não é fixo. A depender do ritmo escapulomeral e da ADM que eu estou fazendo, aquele eixo ele transita espacialmente, ele não é totalmente fixo. Ele está fixo agora aqui porque eu parei a movimentação. Mas se eu colocar para movimentar, a gente vai ver que o eixo não é fixo. Mas, independentemente disso, mas é importante saber isso que eu falei, é que músculos que transitam acima são abdutores, ok? Deltoide e supraespinal, e músculos que transitam por baixo são adutores. Mas quais são? Nós vamos verificar hoje. Mas entendo que os músculos que estão por baixo são adutores. Isso é importante, tá? Até porque o feixe superior do peitoral maior, em algum momento, a depender da ADM, ele não tem essa capacidade de aduzir. A depender da ADM, sim. Quando é uma ADM muito grande, o feixe superior do peitoral maior, esse feixe aqui, ele não consegue numa ADM muito grande ser adutor. Agora, numa ADM menor, que é o caso que nós estamos vendo aqui, ele consegue fazer a adução. Perfeito? Tranquilo isso, gurizada. Assistam, reitero, tá? Assistam as videoaulas anteriores para ter clareza nesse ponto aí, ok?
Ah, deixa eu fazer uma coisinha antes de passar para os outros aspectos aqui. Deixa eu botar o eixo aqui, ó, de novo. Agora vamos deixar bem marcado, tá? O eixo está ali, certo? Agora eu boto a movimentar aqui, ó. Percebo que o eixo, ele modifica um pouquinho. E isso que a ADM aqui não é muito grande, tá? Mas tem uma movimentação da articulação, correto? Então esse eixo, ele dá uma pequena flutuada na posição para cima e para baixo. Isso é normal, isso é natural, isso é o anatômico do ombro, correto? O eixo tem uma flutuação, a depender do ritmo. E aqui uma amplitude pequena, né? E mesmo nessa amplitude pequena já tem uma certa movimentação. Perfeito isso, isso é mais uma informação agregada aí para vocês. Olha lá. Por quê? Porque tem uma movimentação da cintura escapular, ó. Quando eu abduzo o ombro, a tendência da escápula é fazer uma rotação superior. O que que é a rotação superior? É isso aqui, ó. Vamos lá. É isso aqui, ó. O ângulo inferior da escápula que está aqui. Esse ângulo inferior da escápula, podem ver que ele muda de posição, ó. Deixa eu voltar aqui na adução. O ângulo inferior da escápula, ele faz um movimento superior aqui, ó. Faz uma rotação superior. E o critério é o ângulo inferior da escápula rodando superiormente. Então, durante a abdução glenomeral, o ritmo escapulomeral é de rotação superior das escápulas com algum grau de elevação. Isso depende muito da funcionalidade mecânica de todo o complexo da cintura escapular, tá? Tem gente que movimenta mais, tem gente que movimenta menos, tanto em rotação superior quanto elevação e depressão. Isso depende muito, tá? Se a musculatura da cintura escapular está mais travada, retesada, hipoativa, hiperativa, mobilidade da região da escápula, putz, depende de um monte de coisa. Mas são os movimentos do ritmo escapulomeral. Perfeito? A rotação superior, mais agressiva e mais destacada, e uma leve elevação da escápula. Perfeito? Bom, agora vamos para a musculatura efetivamente, né? Já que nossa série aqui da anatomia, esses dados aí têm que ser descritos para vocês. Bom, quem são os caras que estão aqui atuando? Peitoral maior, todo ele para esse ângulo, córaco braquial, também é um adutor fraco, né? Por que fraco, João? Bom, se eu considerar a alavanca que ele forma, que é essa distância aqui em relação ao eixo é pequena, e olha o volume muscular aqui, né? Olha o volume muscular, por exemplo, do peitoral maior, e a alavanca dele é essa distância aqui, aproximada, dependendo do tipo de feixes aqui, a alavanca dele é essa distância. Ao passo que o córaco braquial, além de ter um volume muscular mais baixo, gera uma capacidade de tensão menor, a alavanca dele é menor, para gerar torque, né? Então, eu tenho força menor do córaco braquial e uma distância menor, o torque gerado para aduzir é menor do que o peitoral maior, que tem uma força maior e uma distância maior, uma alavanca, um braço de momento, um braço de torque maior em relação ao eixo. Então, por isso que peitoral maior é motor primário e por isso que córaco braquial, por exemplo, é motor secundário do movimento. Perfeito? Porque a capacidade de torque do córaco braquial é bem menor do que a do peitoral maior. Faz sentido isso para vocês? Tem lógica? Ah, já não estudei torque ainda. Então pega as séries de biomecânica aqui do Treino em Foco e devora. A gente explicou torque já de várias formas aí para vocês. É uma força rotatória, torque, vezes uma distância do vetor de tração dessa força até o eixo. Só que essa distância tem que ser perpendicular ao vetor de tração. Por isso é importante também estudar a nossa série de cinesiologia vetorial para entender bem vetor. Mas na nossa playlist aqui de biomecânica, na musculação, tu vais encontrar isso. Vale a pena transitar aí pelo nosso material, tá? Vai ajudar bastante. Bom, quem mais é adutor? Olha o latíssimo do dorso aqui. Forte, o principal adutor glenomeral, né? Por que que é o principal, João? Bom, porque ele tem uma alavanca interessante, tá? Ele tem uma alavanca interessante. A alavanca dele, quando eu projeto um vetor aqui, ó, vamos fazer uma coisa para vocês terem uma noção, tá? Não vou estudar isso com profundidade agora aqui, porque tem as fibras que fazem esse movimento, as fibras mais superiores do latíssimo, as mediais do latíssimo e as inferiores do latíssimo, que na verdade eu fiz errado, fiz tracionando a coluna em direção ao úmero, e pode acontecer, tá? O cara tá suspenso, ele movimentando a pelve para um lado e para o outro, pode acontecer essa tração do latíssimo, mas não é o que está sendo demonstrado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou limpar aqui e vou fazer o contrário. Nós vamos analisar da seguinte forma: fibras superiores do latíssimo tracionando, as mediais do latíssimo e as inferiores do latíssimo. Aqui é a face lombar, né? Na face. Então, o que que acontece? O braço de alavanca, eu não vou me aprofundar agora aqui, tá, gurizada? Mas para não deixar você sem essa informação, vou colocar. É uma distância até o eixo. Aqui está a alavanca. Aqui está a alavanca dessa outra região. E aqui está a alavanca dessa outra região do latíssimo, tá? É uma distância perpendicular, aqui já não pegou bem, perpendicular seria mais aqui, ó. Perpendicular em relação
a vetor de tração. Então vamos lá que agora eu vou fazer melhor. Vamos lá, aqui. Olha lá, esse aqui, uma distância perpendicular, seria mais ou menos essa em relação ao eixo. Esse cara aqui, a distância perpendicular seria mais ou menos essa. E esse último cara aqui, a distância perpendicular seria mais ou menos essa. Então, os feixes do latíssimo têm uma alavanca diferente em relação ao feixe inferior em relação ao feixe superior. Mas uma alavanca muito maior do que a do coracobraquial, por exemplo, e um volume muscular muito grande. Então, o torque é a força que esses vários essas várias fibras musculares conseguem produzir, vezes as alavancas que não são tão pequenas assim. Por isso que é o principal adutor glenomeral, o latíssimo do dorso. Perfeito? Vou botar aqui para rodar de novo. E aí, gurizada, o latíssimo do dorso está aqui, atuando. Tem esse cara aqui, ó, o redondo maior. O redondo maior é o pequeno auxiliar do latíssimo do dorso. Eu brinco muito em aula falando de Batman e Robin, né? Onde está o Batman, está o Robin. O que o Batman está fazendo, o Robin está lá auxiliando, auxiliando. Então é a mesma ideia aqui, motor primário latíssimo, motor secundário redondo maior. A gente consegue ver que para esse ângulo de abdução em torno aí de 60 graus, né? Mais ou menos no final do movimento aqui, todo o peitoral faz atuação, todo peitoral maior faz atuação de adução, córaco braquial todo ele, o redondo maior sempre auxiliando o latíssimo do dorso. Nós estamos vendo aí fortes músculos adutores, tá? A cabeça longa do tríceps braquial um pouco, bem pouco, a alavanca é muito pequena, mas transita nessa região e tem algum poder adutório também, a cabeça longa do tríceps não representada aqui, certo, gurizada? Então nós vimos aí toda a ação geral dos músculos adutores glenomerais. O que acharam? Ficou tranquilo de ver? Ó, uma visão superior fica mais complicado, né? Mas é legal dar uma olhada no plano transversal, como é que funciona isso, né? Mas, obviamente, quando eu vejo em relação ao plano coronal, uma visão posterior, uma visão lateral já não é tão interessante, mas é sempre legal para a gente ver o trabalho do peitoral, né? Alongando as fibras. E nós concluímos vendo melhor uma visão frontal, né? Agregou, ajudou? Pô, então divulga aí o nosso canal pra galera. Já tá inscrito, né? Eu acredito que tu já esteja inscrito, que para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo, tu já acionou o sininho também, então tu já tá equipado aí para acompanhar a nossa playlist aí de anatomia e cinesiologia. E hoje de biomecânica, né? Por que não? Mostrei um pouquinho aí de alavanca e tem outros vídeos aí do Treino em Foco bons nesse sentido, mas mostrei um pouquinho. Então, já sei que tu estás inscrito no canal, já sei que tu acionou o sininho. E sei também que tu vai nos ajudar, cara, porque a gente está aqui para se ajudar, certo? Como? Divulgando a nossa informação, divulgando para os teus colegas aí da universidade, se tu é um estudante, um acadêmico, ou divulgando para os teus colegas personal trainers se atuam junto contigo na academia, chão de academia, para todo mundo se qualificar, né, gurizada? A ideia é todos nós estarmos cada vez mais qualificados, cada vez mais capazes de entender a cinesiologia, entender ela aplicada, saber bem os efeitos, e com isso depois poder estudar temas de ortopedia, temas de biomecânica com maior aprofundamento, porque a base para estudar ortopedia, postura e biomecânica é a anatomia cinésio. Se eu não entender essas bases aí, eu não consigo evoluir. Espero ter ajudado. Trabalhei para isso, gravei esse vídeo na intenção de contribuir e assistam toda a nossa playlist aqui, as videoaulas anteriores vão contribuir. Tenho certeza disso. Nos ajuda aí divulgando o canal, te inscrevendo e acionando o sininho. E se gostou, deixa aquele like aí para nós. Espero que tenha gostado. Fiz para gostar, então deixa o like aí. Valeu, gurizada. Tamo junto. Um abração. Vamos És que vamos. instrutor de academia? Estás a fim de receber um valor, um salário melhor do que tu vens recebendo? 50, 60, 80, 100, 120 reais por sessão treino? Tem dentro da educação física a possibilidade com o personal trainer e existem personal trainers ganhando esses valores, tendo esse faturamento por sessão treino e até mais. Tu sabe como eles conseguem? Se qualificando. Nenhuma novidade, nenhum segredo, estudando cinesiologia, biomecânica, prescrição de exercício, bioenergética, tudo isso com aprofundamento e um planejamento de carreira. Só lamentação não adianta, gurizada, tem que agir, tem que dar o próximo passo, os 2, 3 próximos passos. Tem muita coisa que o personal trainer precisa dominar e a faculdade não ensinou. O Treino em Foco Play vai te ensinar a dominar esses temas e esses quesitos. Quer conhecer mais? Então clica aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e vem ser meu aluno Treino Foco Play, evoluir junto comigo.